Hoje, na classe de jovens, estudaremos a última lição deste trimestre, lição de número 13, que tem como título A Igreja não sobrevive sem doutrina. É a conclusão de todo um trimestre onde estudamos o tema geral, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Esse trimestre não vai deixar tanta saudade assim. Embora o tema geral seja muito proveitoso, muito sugestivo, a construção homilética das lições que estudamos durante esse trimestre deixou muito a desejar, porque tivemos a impressão que o movimento aqui é pendular. Ora a gente ia, ora a gente voltava para a mesma coisa, ou circular, não é? Caminhamos em círculos, falando os mesmos assuntos de perspectivas diferentes. Nessa aula não vai ser diferente, entendeu? A gente vai falar novamente as mesmas coisas, falar sobre doutrina, sobre desmascarando aqueles que ensinam falsas doutrinas e aí por diante, certo? Qual seria a minha sugestão tempos passados? Criar um subsídio a partir do tema da lição que não seguisse propriamente os pontos e subpontos, e a gente se detesse ali no tema, no texto bíblico abordado. Mas é a revista que os irmãos têm em classe, é a revista que os seus alunos têm em classe. E a gente fica preso ao conteúdo da revista porque ela é o material didático que temos em mãos. E com muito esforço, sabe? A gente procurou seguir os pontos e subpontos sem deixar a aula maçante. Espero em Deus conseguir aqui essa proeza novamente. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, compreender que o firme fundamento de Deus permanece, isto é, a sua palavra, as escrituras, a Bíblia Sagrada permanece. Ponto, objetivo de número 2, saber como o crente pode desmascarar os mentirosos. Vimos isso aqui em várias lições deste trimestre. E, por fim, conscientizar da importância de se viver uma vida moderada. Cumpriremos esses objetivos mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na lição. Comecemos, portanto, com o nosso texto áureo, ou texto principal, que nos diz: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Tito, capítulo de número 2, versículos 6 e 7. Vamos comparar traduções? E eu trouxe aqui a NVI. Eu vou ler o versículo 6 ao versículo de número 8. A passagem está assim: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Tito, neste momento em que Paulo lhe dirige essa epístola pessoal e pastoral, era o responsável pela igreja de Deus na ilha de Creta. E Paulo está dando a regulação, as orientações, para que Tito procedesse bem no meio do povo de Deus. Ele deveria encorajar os jovens à prudência. Aí Paulo mostra como Tito faria isso. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. O exemplo fala, o exemplo prega. E Paulo diz, fazendo boas obras. Aí em seguida, Paulo diz a Tito o seguinte: em seu ensino, Tito, porque você vai ensinar com exemplo, mas também com palavras. Em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Ou seja, se porte de tal maneira e pregue e ensine de tal maneira, de maneira que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então, por natureza, nós precisamos de referência. Nós somos imitadores. Precisamos de exemplos que nos deem direção, desafio e inspiração. Tito, através do seu modo de agir, da sua conduta e daquilo que ele ensinava, deveria ser uma referência para os crentes em Creta. E como era que ele deveria influenciar esse pessoal de Creta, principalmente os jovens aqui à luz do contexto? Com exemplo e com ensino. O verbal acompanha o visual. Isso aqui é uma combinação poderosa. Quando se prega aquilo que vive, quando se vive aquilo que prega, nós temos autoridade diante dos ouvintes.
E, meus irmãos, olha as características do ensino de Tito. Como Tito deveria pregar, quais deveriam ser as intenções dele. Olha o conteúdo da mensagem de Tito. Integridade. Isso aqui literalmente significa incorrupção e pode ser aplicado aqui ou pode muito bem aludir às motivações de Tito no ministério. Tito, quando você ensinar, que as suas motivações sejam santas. Que a sua palavra não seja um meio de você se autopromover, mas seja um meio de você promover, a glória de Deus e edificar os seus ouvintes. Mostra integridade. Depois, seriedade, que é algo que nos falta neste tempo. Muitos pregadores parecem palhaços e a pregação parece um show de stand-up, onde o objetivo é cativar as pessoas, fazê-las rirem, fazê-las se sentirem bem, fazê-las se sentirem à vontade, mesmo que a sua vida esteja em completa ruína espiritual. Mas o que importa é que ela saia do culto motivada. Aí, o que é que Paulo está dizendo a Tito aqui? Seriedade, rapaz. Na tua maneira de ensinar, na tua maneira de falar, seriedade. Para que a palavra, ela não perca o seu propósito, o seu objetivo, não perca o momento da pregação, não perca a sua solenidade. Seriedade. E depois, olha o que Paulo diz, linguagem sadia. Isso aqui deveria ser a essência do ensino de Tito, linguagem sadia. Então, em resumo, Tito deveria combinar a pureza da motivação, a integridade do assunto e a seriedade da conduta, para que aqueles que lhe ouvissem, mesmo os seus inimigos, não tivessem o que falar. Meus irmãos, a igreja precisa de pessoas assim. A igreja precisa de homens e mulheres que, no expor a doutrina, tenham integridade, tenham seriedade e utilizem linguagem sadia. Nós precisamos de homens e mulheres assim. A igreja não vive sem doutrina. A conclusão que nós chegamos, diante do nosso texto principal, é que não é possível, à luz do que Paulo diz aqui, não é possível ter uma vida santa sem doutrina pura. Não é possível ter piedade sem ortodoxia. Não é possível desprezar a verdade e viver uma vida que agrade a Deus. Sempre que a igreja separou a vida da doutrina, sempre que a igreja começou a não tratar com a devida importância, a devida seriedade, a palavra, a pregação, os resultados foram desastrosos. A igreja, guarde isso, não vive sem doutrina. Precisamos de homens como Paulo e como Tito, que mostrem integridade, seriedade e linguagem sadia. O resumo da lição nos diz: a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Esses fundamentos inabaláveis aqui são os princípios, são as verdades que estão reveladas e registradas na Bíblia Sagrada. Por que são fundamentos? Por que a igreja depende disso aqui, não é? Você vê que o termo fundamento significa princípios básicos e essenciais, no nosso contexto aqui, ou centrais que servem de base para algo. Eles são os alicerces sobre os quais algo é construído ou desenvolvido. Então, a verdade, a Bíblia Sagrada, são fundamentos indispensáveis para que o crente vença o mundo e viva uma vida que agrade a Deus. Agora, por que a Bíblia é considerada um firme fundamento? E eu separei aqui algumas razões, não todas, mas quero destacar apenas 3. Em primeiro lugar, a Bíblia pode ser considerada um fundamento porque ela é a inerrante palavra de Deus. Dizer que a Bíblia é inerrante significa que ela está livre de erros em seus ensinos originais e, portanto, é uma fonte confiável de verdade. A Bíblia é um firme fundamento porque ela é inerrante. Em segundo lugar, podemos considerar a Bíblia um firme fundamento porque ela é revelação divina.
A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Ela revela o caráter de Deus, seus propósitos e seu plano para a redenção do homem. A Bíblia é considerada um fundamento indispensável porque ela nos serve de guia moral e ético. A Bíblia fornece princípios morais e éticos que orientam o comportamento humano. Ela serve como um padrão para medir o que é certo e o que é errado. É por isso que, repetindo o que falamos em aulas passadas e batendo nesta tecla, a Bíblia, é o nosso único manual de regra e prática. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que estão me assistindo por meio do YouTube que, de bom coração, estamos deixando disponível para vocês gratuitamente o subsídio que eu agora, neste momento, estou utilizando. Tem um link azul aqui embaixo, você vai clicar e vai fazer o download desse material. Sabe o que é que eu peço a você que está me assistindo pelo YouTube? Eu peço só o like. E caso você não seja inscrito em nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações. E mais, nos comentários, irmão, comenta qualquer coisa. Aleluia, glória a Deus. Eu pego o teclado, faz assim, ó, e comenta, porque isso vai aumentar o engajamento do vídeo e automaticamente o YouTube vai indicar o conteúdo aqui que estamos ensinando aos irmãos a mais pessoas. Vocês vão estar nos ajudando e nós aqui estamos tentando ajudar os irmãos. Olha, e quem quiser ir mais além, receber não só o subsídio, mas receber slide profissional, fluxograma, curso de capacitação, vários outros recursos aqui, dinâmica e por aí vai. Se você quiser receber todos esses recursos para turbinar a sua escola dominical, tem um link aqui embaixo. Se fosse você, eu clicava e ia conhecer uma coisa extraordinária chamada Ferramenta EBD. Meus irmãos, indo para o nosso primeiro ponto, o primeiro ponto diz: o firme fundamento de Deus permanece. Já entendemos o que é esse firme fundamento, a sua palavra. Agora, por que é que esse firme fundamento permanece? Por que é que ele não cai por terra? Eu já lhe dei aqui uma primeira pista. Porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Porque a Bíblia é a revelação divina. É por isso que ela permanece. Mas, falando sobre a natureza do fundamento de Deus, o comentarista nos leva aqui a pelo menos 3 exemplos aqui. Vamos ao primeiro. No primeiro subponto, ele diz o seguinte: a natureza do fundamento de Deus. Os fundamentos divinos revelados nas Escrituras Sagradas contribuem para afirmar nossa fé em Deus. É o que o comentarista está falando. Paulo afirma que, se o fundamento é de Deus, ele fica firme, haja o que houver, pois pertencem a Deus. Então, podemos afirmar que os preceitos do Senhor permanecem inabaláveis e imutáveis, pois, veja aqui a natureza, Deus é imutável e permanece para sempre. Olha que interessante. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, quem é Deus? Não é? Um dos atributos que definem quem ele é se chama imutabilidade. A Bíblia ensina isso no Antigo e no Novo Testamento. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. No Novo Testamento, nós temos a epístola de Tiago, que nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Preste atenção nessa expressão, sombra de mudança. Essa expressão, ela refere-se à nossa perspectiva sobre o sol. Sombra de mudança. Qual é a nossa perspectiva sobre o sol? Ele passa por eclipse, ou seja, ele escurece, mudança, não é? Ele se move, ele lança a sua sombra, não é? O sol nasce e se põe, aparece e desaparece a cada dia. Então, quando ele fala sobre sombra de mudança, a sombra da manhã não é a mesma sombra da tarde. Houve uma mudança, houve uma variação. Aí, quando o comentarista, ou melhor, o apóstolo, né, Tiago, ele diz o seguinte: nele não tem sombra de mudança, está mostrando que ele não muda. Deus, com o passar do tempo, com o passar das eras, com o passar dos séculos, não
muda, independente das circunstâncias. Falando aqui em termos mais claros, Deus é imutável em sua natureza, em suas perfeições, em seus propósitos, em suas promessas e em suas dádivas. Ele é santo. Ele não pode se voltar para o que é mal. Ele não, sendo luz, ele não pode ser causa da escuridão, né? Deus, ele sendo santo, ele não pode ser a fonte do pecado, ele não pode tentar ninguém. A Bíblia é clara. Deus não muda de ideia, de vontade ou de natureza. Isso é quem Deus é, imutável. Aí, uma das naturezas do fundamento de sua palavra é que ele é imutável. Um Deus imutável, um Deus que não mente, um Deus que não muda, revelou a sua vontade. Sabe por que é que a sua palavra permanece? Sabe por que é que seus preceitos permanecem? Porque ele não muda. Eu posso escrever algo aqui e daqui a 30 dias mudar de ideia. Rapaz, eu acho que eu errei nisso que eu escrevi, acho que eu me equivoquei. Eu acho que minha posição não é mais essa. Eu acho que minha posição agora é a seguinte. Isso não acontece com Deus. Por isso, podemos confiar em sua palavra. Aí o comentarista fala sobre outro fundamento aqui, não é? Outra característica desse fundamento. Ele é eterno. Olha o que a lição diz. O teólogo Norman Geisler define eternidade como não temporalidade ou atemporalidade. Ele ainda afirma que, do princípio ao fim, a Bíblia declara que Deus não é dominado pelo tempo. A doutrina de Deus é um fundamento eterno. Sendo assim, podemos afirmar que a doutrina de vida contida e exposta nas Escrituras é eterna. Sendo objetivo aqui, nós devemos, quando lemos a Bíblia, levar em consideração que ela é a revelação de um Deus eterno, não é? Um Deus eterno que revela os seus propósitos eternos. Sendo ainda mais claro, não é? Nós podemos concluir que a doutrina é eterna porque ela reflete quem Deus é. Deus é eterno. A doutrina é eterna porque ela contém verdades eternas, verdades eternamente válidas. Ela tem aplicação contínua na vida dos crentes. Não é que ela serviu só para a igreja do primeiro século, ela serve para a igreja de todos os tempos. Ela contém as promessas eternas de Deus e revela o propósito eterno de Deus. Então a palavra, ela permanece, não é? O nosso ponto de número 1 diz aí, né? O firme fundamento de Deus permanece porque Deus é imutável, porque Deus é eterno. Aí vem o terceiro subponto, fundamento firme. A lição diz, além de eterno, o fundamento de Deus é firme. A expressão firme indica algo consistente, sólido, fixo, resistente, seguro ou ainda para algo que não cede à pressão de nenhuma natureza. Nós temos uma citação aqui de 2 Timóteo 2,19, não é? Sendo o Senhor imutável e eterno, chegamos à mesma conclusão que Paulo em 2 Timóteo 2,19. Li aqui na versão, vou ler na versão NTLH. Mas o firme alicerce de Deus, ou o firme alicerce que Deus colocou, não pode ser abalado. É dele. Foi ele quem estabeleceu. Foi ele quem colocou. Nada pode abalar. Isso aqui significa que qualquer coisa que ele determina, qualquer coisa que ele faz ou estabelece, durará, haja o que houver. Ou seja, independente das circunstâncias ou dos desafios que possam surgir, a intenção declarada permanecerá. Olha, você pode descrer, você pega a Bíblia aqui, você pode descrer, você pode queimar, você pode não acreditar, você pode combater, você pode lutar contra ela, mas isso não vai invalidar nem um jota e nem um tio do que está nas Escrituras. O firme fundamento de Deus permanece. Amém, meus irmãos? Prossigamos. Ponto de número 2. Desmascarando os mentirosos. E aqui parece que a gente tem uma quebra, não é, de raciocínio. Mas vamos seguir aqui, vamos tentar captar o que é que o autor está querendo nos passar nesse ponto 2. Primeiro subponto, a realidade dos mentirosos. Ele vai dizer o seguinte,
O mentiroso não tolera e rejeita a verdade a respeito de Deus. O engano é a principal arma do mentiroso, especialmente aqueles que mantêm em relação às questões doutrinárias, cujo propósito é desviar as pessoas da verdade. Veja, a igreja não vive sem doutrina. E Satanás sabe disso. Ele levanta os seus agentes para com mentiras velar a verdade. Com mentiras sufocar a verdade. Jesus disse que o diabo é mentiroso. Ele não é só mentiroso, mas ele é o pai da mentira. E como filhos de Deus, nós não podemos mentir. Nós devemos andar na verdade. Jesus é a verdade. Devemos lutar contra todo tipo de mentira. Devemos se opor ao engano. Devemos se opor à fraude. O servo de Deus não aceita a mentira e nem o mentiroso. O mentiroso precisa se arrepender. Para poder ser aceito, ele precisa se arrepender. Mas nem a mentira, nem o mentiroso deve ser abraçado pelo servo de Deus. E eu quero destacar aqui alguns tipos de mentira, não é? Existem. A mentira é uma arma muito poderosa, mas ela tem as suas faces. Primeiro tipo de mentira aqui que eu coloquei se chama engano. O engano, escute, o engano é uma forma de mentir que traz dolo, que traz o dolo de mentir propositalmente. Seria como fazer alguém de bobo. O engano é fazer alguém de bobo. É trapacear. Isso é engano. Infelizmente, existem pessoas no nosso meio, lá fora não, lá fora a gente nem diz infelizmente, lá fora tem de monte, não é? Mas em nosso meio, infelizmente, existem pessoas que sentem prazer nisso, não é? De enganar, de trapacear, de iludir, de fazer outra pessoa de boba e depois dizer o seguinte, foi só brincadeira. Provérbios, capítulo 26, versículo 18 e 19, condena isso. Veementemente. Esse negócio de mentir de brincadeira, né, enganar os outros de brincadeira, a gente deve ter muito cuidado. Quanto a isso, o limite é curto, meus irmãos. Devemos tomar cuidado com brincadeiras de mentir. Nos últimos tempos, muitos enganadores têm surgido muito afora. O engano é uma especialidade do anticristo. O engano é algo que faz parte do sistema desse mundo. Satanás é o mestre do engano. Ele usa disfarces para enganar as pessoas. Ele às vezes até se veste de anjo de luz. Quantas pessoas não são trapaceadas, não são feitas de bobas pelo mundo e pelo Deus deste século? Não devemos aceitar um engano, nem de brincadeira. É bom que você frise isso em classe, né? Porque o jovem gosta de brincar. E diga a ele que não brinque com coisas sérias, não é? Brincadeira de estar enganando os outros, não. Outra face da mentira, o sofisma. Sofisma é uma mentira tão bem contada que até parece uma verdade. Nos tempos passados, na época do Império Romano, havia entre os filósofos gregos uma corrente filosófica chamada de sofistas, que eram oradores inteligentes contratados para dissertar a respeito de qualquer assunto, dependendo de quem lhe pagasse mais. Era uma pessoa chamada para defender muitas vezes uma mentira com argumentos que pareciam ser irrefutáveis. Isso era uma profissão, não é? Nós temos um exemplo aqui no nosso tempo de sofismas, não é? E esse exemplo de sofismas dos nossos dias, de mentiras que são contadas como verdades ou que são aceitas, né, como mentiras nos nossos tempos, isso aqui é muito aceito. Virou até estratégias de marketing, não é? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Embora o povo saiba que esses personagens não existam, mesmo assim eles são usados por todos. Todos conhecem, né, o Papai Noel, todos conhecem o Coelhinho da Páscoa. A gente sabe que isso aqui é personagem fictício, que isso não existe. É uma espécie de sofisma.
E, meus irmãos, a gente deve tomar cuidado com isso também. Não aceite isso também, não. Ensine seu filho o que é verdade, ensine seu filho o que é mentira. Esse negócio de Natal com Papai Noel, não, é Natal com Papai do Céu. Esse negócio de coelhinho da Páscoa, não, irmão. Não. Páscoa não tem nada a ver com coelho. Páscoa tem a ver com cordeiro. Então, a gente deve tomar cuidado com isso. Eu coloquei outras aqui. Temos a falsidade, temos também a omissão. A omissão é uma coisa terrível. A omissão acontece quando uma pessoa não conta a verdade completamente. Isso aqui é uma forma de engano, uma forma de falsidade, de ilusão. O que omitir, escute, omitir a verdade é o mesmo que mentir em silêncio. Então existem muitos mentirosos. Existem mentirosos que atacam a igreja. A igreja vive em uma época terrível. Agora saiba de uma coisa, viu? Deus aborrece a mentira. Deus aborrece a mentira. Todos os mentirosos serão condenados caso não se arrependam. É o que diz Apocalipse 21:8. O crente deve ter a verdade nos seus lábios e não enveredar pelo caminho da mentira. Aí vem o segundo subponto que diz o seguinte, desmascarando os mentirosos. A gente viu aqui as faces da mentira. Vimos aqui que a igreja vive em um contexto onde a mentira impera, mas a igreja não pode concordar, não pode acolher, não pode consolar os mentirosos. Olha, irmãos, há um ditado bastante forte, eu gostaria de usá-lo aqui, que diz o seguinte, enquanto existir plateia, haverá palhaços. E a gente vive em um tempo em que existem muitos palhaços mentindo para o povo de Deus, ensinando outra doutrina. E essa época é uma época em que em muitos lugares a igreja está acolhendo, aplaudindo e cuidando desses falsos mestres. É crucial que a gente entenda que o falso mestre, ele não deve ser confortado ou aceito. Ele deve ser resistido, combatido e desmascarado. Gente que está escandalizando o evangelho, que está tornando a tarefa de pregar mais pesada, por conta do que fazem, do que dizem, de como dizem. E em muitos lugares esse pessoal acha acolhimento, acha oportunidade. Meus irmãos, os mentirosos, ou Igreja de Deus, os mentirosos, devem ser denunciados, expostos mesmo. Pregadoras mirim, né? iPhone R, iPhone não sei o quê. Gente que está aí fazendo farra com o dinheiro dos dízimos e das ofertas. Gente cobrando 10 mil para curar alguém. Isso não é evangelho. Isso não é bíblico. Escute, olhe para mim aqui. Isso não é pentecostalismo. Isso não faz parte, escute, isso não faz parte de uma igreja Assembleia de Deus clássica. Tem movimentos, vídeos que a gente vê na internet que mais parecem um terreiro de uma religião afro, sabe, das religiões. Não, isso ali nunca foi culto a Deus. O povo de branco lá rodando, pulando, caindo no chão, gritando. Isso ali não está na doutrina. Cuidado. Os mentirosos precisam ser desmascarados. E é por isso que você precisa conhecer a verdade. É por isso que você precisa conhecer a doutrina. É por isso que você precisa ser vigilante. O pregador falou, mas está na palavra. Confira a palavra. Observe os frutos. Porque falso profeta, falso crente, não produz bom fruto. Amém? E aqui o comentarista usou de misericórdia, né? Há escape para os mentirosos. Olha, irmãos. Alguém que envereda pelo caminho do falso evangelho, dificilmente se voltará para o caminho certo novamente, para a verdade do evangelho. Há arrependimento, se ele se arrepender de verdade, ele
não importa quão longe ele foi no seu desvio doutrinário, se ele se arrepender e voltar ao que as Escrituras ensinam, ele será salvo, ele alcançará a misericórdia. Mas nesse momento, eu sei que tem, mas eu não me recordo de nenhum apóstata que começou a ensinar falsas doutrinas, que entrou por um caminho de heresia e retornou. Eu não me recordo de nenhum nesse momento. E não me recordo nem de um exemplo bíblico. Então é um caminho difícil. Muito difícil. Mas o comentarista diz aqui que há escape. Amém. Nós cremos assim. Terceiro ponto. Vivendo uma vida moderada. E aqui, meus irmãos, nós faremos mais uma aplicação, né, do conteúdo doutrinário. Viver uma vida moderada é viver conforme a palavra, segundo a direção e a influência do Espírito Santo. O ponto 1 diz, uma vida moderada. O crente é chamado a viver moderadamente, ou de forma longânima, ou de forma temperante. No grego, a palavra temperança é o enkrateia. Significa moderação, equilíbrio, autocontrole, disciplina, domínio próprio. A palavra ela vem do grego, cuja raiz significa pegar, segurar, designa uma pessoa que segura a si mesma, que se mantém no pleno controle de si mesma sobre os próprios desejos e paixões. Escute, o crente é chamado para viver moderadamente. Ele não segue os seus desejos carnais. Ele, pela direção do Espírito, obedece os princípios que estão revelados na palavra de Deus. Isso é viver moderadamente. É contrariar as minhas vontades pecaminosas, obedecendo à vontade revelada do Senhor. Isso é viver moderadamente. O subponto 2 diz a moderação como obra do Espírito Santo. Aí eu recorro ao que a revista diz. O crente moderado é comedido em suas ações, palavras e em suas emoções, como no exercício da paciência. As manifestações do fruto do Espírito refletem com elevada precisão as características de um crente moderado, em contraste com uma vida não moderada que é levada sobre o domínio da carne. Olha, meus irmãos, nós podemos comparar o crente que vive segundo a carne, dominado pela velha natureza, a um vulcão ativo, que está sempre prestes a entrar em erupção. O que é que um vulcão lança de seu interior? Gases venenosos, lava incandescente e fogo. A erupção pode devastar cidades e acabar com milhares de vidas. Assim é o crente que não tem o fruto do Espírito. Do seu interior procede aquilo que é mal. Conforme Lucas capítulo 6, versículo 45. Nós precisamos ser comedidos em nossas palavras, procurar ser cheios do Espírito Santo diariamente. Nós fomos salvos para viver uma vida de obediência, para viver uma vida segundo a doutrina. Se você quer ser vitorioso, se você quiser vencer o mal, você precisa viver de acordo com o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O ponto de número 3 diz, alcançando uma vida moderada. A moderação não é uma virtude a ser sentida, mas a ser vivida em nosso dia a dia. Irmão, falar de moderação não é teoria não, é viver na prática. O crente deve viver com a consciência da perseverança ou da presença permanente de Deus, desenvolvendo práticas de piedade e quebrantamento. Portanto, tenha uma vida moderada e honre a Deus com isso. A moderação é uma necessidade para o bom viver. É uma demonstração de que realmente nascemos de novo. E eu separei aqui algumas áreas que evidenciam uma vida obediente à palavra, uma vida obediente à doutrina, uma vida moderada. Veja que a gente parece que vai fugindo, né? A igreja não vive sem doutrina. E o título fica esquecido. Fica lá atrás, né? Dá até um eco. Fica lá atrás. Mas vamos lá. Olha as evidências de uma vida moderada. Controle da língua. Você quer saber se você é um crente moderado? Você quer saber? Sua língua é controlada.
As suas conversas são torpes? Da sua boca sai palavra vã? Se é assim, você está precisando de moderação. Outra área, controle do tempo. O cristão não deve ocupar-se com atividades inúteis, mas deve ocupar-se com atividades edificantes. O crente moderado é aquele que controla a língua, mas é aquele que sabe remir o tempo. E eu selecionei aqui mais uma área. Controle da mente. Isso aqui são evidências de uma vida moderada. O crente não deve pensar em coisas vãs e infrutíferas, mas deve pensar em tudo que é puro, justo e verdadeiro. O que lemos, vimos ou ouvimos causa impacto em nossa mente. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo para conservá-la pura. Queridos irmãos, se tem uma coisa que esse trimestre nos ensinou, é que a igreja não vive sem doutrina. É que você não pode agradar a Deus se você não conhece o Evangelho, se você não vive o Evangelho. A última aplicação que faço da revista é a seguinte: conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. E não somente conhecer. Conhecer para debater, conhecer para mostrar que sabe, conhecer só para ter uma boa oratória, uma boa didática, para ensinar, para demonstrar conhecimento. Não. Conhecer para viver. Conhecer para obedecer. Porque à medida em que você conhece, vive, obedece, à medida que isso vai se tornando real na tua vida, tu vai ver que mais intimidade tu vai ter com Deus. O salmista, no Salmo 25, verso 14, diz que o segredo do Senhor, os seus mistérios, aquilo que está no seu coração, a intimidade de Deus, são para aqueles que o temem. E temer aqui não é conhecer por conhecer. Temer aqui não é ter medo. Temer aqui é reverenciar, é honrar, é respeitar. Nós honramos a Deus quando obedecemos de todo o nosso coração, com sinceridade. Eu concluo esta aula dizendo aos meus amados irmãos que trabalharemos muito para que no próximo trimestre, escute, para que no próximo trimestre todos os materiais sejam bênção de Deus para você. Deus abençoe, um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, abra a jaula.